Queridos amigos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. O Evangelho de hoje nos convida à meditação do capítulo 19 do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, executar bem. E ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. João Batista, Lucas, capítulo 3, versículo 13. Este versículo tem outras versões na Bíblia. A pregação de João Batista era contundente, desagradando a muitos. Revelava um temperamento ardente, apaixonado, enérgico. João era a verdade, e a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa. João dizia às multidões que vinham até ele para ser batizadas: provem por suas ações que vocês se arrependeram. Os cobradores de impostos também vinham ser batizados e perguntavam: Mestre, o que devemos fazer? A eles respondeu: não cobrem impostos daquilo que é exigido. E aos soldados dizia: não pratiquem extorsões, nem façam acusações falsas. Contentem-se com seu salário. A advertência de João Batista à massa inquieta é aviso dos mais preciosos do Evangelho. Faz da honestidade e da gratidão uma obrigação moral, seja qual for a circunstância em que a situação se nos apresente. Principalmente gratidão e honestidade pelo empregador, pois é através dele que as famílias são sustentadas. Diz Emmanuel: a ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. O trabalho, no entanto, não se restringe apenas ao esforço de ordem material, física, mas também intelectual, pelo labor desenvolvido, objetivando as manifestações da cultura, do conhecimento, da arte, da ciência. Muito diferente da força aplicada pelo animal, o trabalho do homem objetiva a transformação para melhor das condições e do meio onde se encontra situado, desdobrando a capacidade criativa de modo a atingir altas expressões da beleza e da imortalidade, libertando-se paulatinamente das formas grosseiras e primárias em que transita para atingir a plenitude da perfeição. O trabalho apresenta-se ao homem como meio de elevação e como expiação de que tem necessidade para resgatar o abuso das forças quando entregues à ociosidade ou ao crime na sucessão das existências pelas quais evolute. Não fora o trabalho e o homem permaneceria na infância primitiva. Deus muitas vezes faculta ao homem, principalmente ao fraco de forças físicas, o recurso da inteligência, mediante a qual granjeia progresso e respeito, adquirindo independência econômica, valor social e consideração, contribuindo poderosamente para o progresso de todos. A lei do trabalho impõe-se a todos e ninguém fugirá dela impunemente. A homem algum é permitido usufruir os benefícios do trabalho de outrem, sem a justa retribuição, e toda exploração imposta pelo usuário representa cárcere e algema para si mesmo,
na sucessão das existências inevitáveis a que se encontra impelido a utilizar. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade com o lar que formaram no mundo? Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis desafiando o Espírito Eterno. Entretanto, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 7, Kardec deixa claro que os espíritos procedem com admirável prudência. Não foi senão sucessiva e gradualmente que abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina, e é assim que as outras partes são reveladas à medida que o homem tenha chegado para fazê-la sair da sombra. Se a tivessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número. Teria mesmo assustado os que para isso não estavam preparados, o que teria prejudicado a sua propagação. Se, pois, os espíritos não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem que coloquem a candeia sob o alqueire, mas porque cada coisa deve vir a seu tempo oportuno. Eles deixam a uma ideia o tempo de amadurecer e se propagar antes de apresentarem uma outra. Mediante o trabalho remunerado, o homem modifica o meio, transforma o habitat, cria condições de conforto. Nesse processo, ele se desenvolve na horizontal e melhora exteriormente, conquistando simpatia e respeito, gratidão e amizade. Através do trabalho abnegação, do qual não decorre troca nem permuta de remuneração, ele se modifica a si mesmo, crescendo no sentido moral e espiritual. Desse modo, ascende no sentido vertical da vida e se transforma de dentro para fora. Através da autodoação, consegue superar-se, revelando-se instrumento da misericórdia divina na construção da felicidade de todos. Fazendo-se carpinteiro e dedicando-se à profissão, o mestre trabalhava ativamente, ensinando com o exemplo o respeito ao trabalho como dever primeiro para a manutenção e preservação da vida, mediante a atividade honrada. Em todo o seu ministério de amor, a abnegação tem relevante papel, verdadeiro trabalho de autodoação. O programa individual de trabalho da alma no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou de desencarnada, é lei soberana. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhes aderir intimamente ou recolher-se à proteção de terceiros na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhe são próprios. Não basta multiplicar a promessa ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la no melhor modo. Tudo aquilo que vale a pena fazer bem feito. Quem abre muitas portas não atravessa nenhuma. Assim sendo,
Peçamos ao Senhor da vida nos sustente as forças na desincumbência dos compromissos assumidos e prossigamos adiante no campo de nossas abençoadas lutas, na certeza de que o divino benfeitor jamais nos abandona. E mentalizemos agora o nosso globo terrestre envolto em muita luz, luz que emana do Cristo e vai penetrando todos os países que estão em guerra, guerrilhas, dissensões. Vai localizando os lares em desarmonia, os corações tristes, oprimidos e desesperados. E que neste momento, a Terra atravessando essa pandemia, os nossos corações se voltem para Jesus com a mesma inocência da criança que, confiando no Pai, vê o seu herói, e confiemos no Pai Celestial que está reservando o melhor para cada um de nós.